Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao episódio 16 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E no episódio anterior, no episódio 15, nós havíamos descrito a chegada de Camille Flammarion a Paris. Um momento muito significativo e importante na sua vida, porque foi em Paris que ele acaba se transformando em astrônomo e em espírita, onde ele conhece Allan Kardec e tem a oportunidade de estudar os fenômenos psíquicos, a imortalidade da alma, desenvolver os seus conhecimentos científicos, aprofundá-los, fazer suas pesquisas, enfim. É lá que Camille vai desenvolver toda a sua vida de agora em diante e onde ele aprendeu bastante. Então nós descrevemos a chegada dele no dia 4 de setembro de 1856, às 16 horas, na estação do Leste, na Gare do Leste, e seu pai, seu irmão e sua irmã o recebiam naquele momento. Ele se joga nos braços do seu pai, inicialmente, e depois nos braços do seu irmão e da sua irmã, para só depois, quando chega em casa, na Boulevard des Italiens, ele encontra sua mãe e acaba matando a saudade daquela genitora tão querida e tão amada. Afinal, ele era um jovem de 14 anos, um adolescente que já estava há quase 3 anos longe da família. Então, obviamente, que esse foi um momento muito emocionante e que o marcou, inclusive estando registrado em suas memórias com bastante emoção. Mas depois que ele chega a Paris e se acomoda e reconhece a moradia de seus pais, o esforço de seus pais para pagar as dívidas e para sustentar os filhos com dignidade, no dia seguinte, Camille vai, junto com seus irmãos, para uma primeira aventura em Paris. Então, neste episódio, nós vamos descrever o primeiro dia de Camille Flammarion em Paris. O que ele fez? Quais são as suas impressões iniciais? Para onde eles foram? Que lugares ele conheceu? Então, muito embora possa parecer uma análise muito detalhista, muito detalhada, eu acho muito interessante nós conhecermos justamente esses aspectos pessoais das personalidades. Os aspectos laborais, profissionais, muitas vezes eles são melhor descritos do que os aspectos pessoais. E isso me atrai bastante na personalidade de Camille. Quais eram suas preferências, suas impressões pessoais sobre as situações, os lugares e as pessoas. Isso enriquece o estudo da obra e o estudo das ideias do grande Camille Flammarion. Então, no dia seguinte à sua chegada, Camille pede permissão aos seus pais para conduzir a sua irmã e o seu irmão a vários locais de Paris que ele gostaria de conhecer. Por exemplo, a Catedral e a um local chamado Jardim das Plantas, Jardin des Plantes, que na verdade funcionava como um jardim botânico em Paris. E esse era um local muito grande, muito bonito, e nesse local, dentro do Jardim Botânico, nós temos duas estruturas muito interessantes, que é o Museu de História Natural de Paris e também um labirinto construído por árvores, por plantas. Então Camille pede para visitar esse lugar, pede autorização para os seus pais para levar seu irmão e sua irmã para o Jardim des Plantes e eles almoçariam lá. Eles almoçariam nesse lugar e na volta eles passariam pela Bastilha e por grandes bulevares que ele também gostaria muito de conhecer. Então eles saem levando o almoço que eles programaram de fazer lá no Jardim des Plantes, no Jardim das Plantas, debaixo de um cedro muito grande, que Camille já sabia que existia naquele local, e eles colocam o almoço deles no bolso. Um almoço simples, constituído de pão, passas, nozes, né? Como a gente vê na época dos viajantes, na época de Jesus, que eles viajavam e paravam nas hospedarias e eram servidos queijos, pães, tâmaras, nozes, né? Coisas assim. Então eles também viajam pelas ruas de Paris até o Jardim Botânico e onde eles vão levando nos bolsos pão, passas, nozes, enfim. E seguem o caminho planejado, eles não desviam, não têm a sua atenção desviada por nada, eles vão naquele objetivo que eles traçaram para visitar aquele dia. Quando Camille chega nessa catedral, que eu infelizmente não consegui descobrir se é mesmo a Catedral de Notre-Dame, me parece que não, porque posteriormente ele vai falar especificamente de Notre-Dame, mas ele acha essa catedral, mas pode ser, né?
ele acha essa catedral muito grande, né? E a grandeza dela sobrecarrega os seus pensamentos. Ele fala: a grandeza dessa catedral sobrecarregou os meus pensamentos. A seguir, eles passam perto do rio Sena, o famoso rio que corta Paris, e Camille, tendo contato visual pela primeira vez com o grande rio parisiense, exclama em seus pensamentos que ele ficou tão impressionado com o Sena que lhe pareceu o primeiro rio do mundo, o rio que deu origem ao mundo. E ele fica então encantado de poder ver todas essas belezas de Paris. E caminhando então em direção ao Jardim Botânico, eles chegam lá já com as pernas fadigadas e encontram esse grande cedro sob o qual eles fariam o seu almoço, né? Um cedro de Líbano, um cedro do Líbano. E eles se sentam ali no cedro, dentro do labirinto de plantas que tem ali no Jardim Botânico para fazer essa primeira refeição. E que fome! Ele exclama, que fome nós estávamos, porque nós havíamos caminhado uma certa distância até chegar nesse local, desde nossa residência. Então nós comemos tudo que estava nos nossos bolsos, fizemos a nossa refeição ali como se fosse um piquenique e não sobrou nem um farelo, não sobrou nem para os pardais que cantavam ao redor do local onde eles estavam, nas árvores e nas flores e nas plantas que ali os cercavam. Não sobrou nem para os pardais. Acontece que nesse jardim botânico também, nesse Jardin des Plantes em Paris, localiza-se também o zoológico de Paris. E então os três irmãos acabam visitando os grandes animais que estavam ali para exibição. E ele traça as suas impressões de quais os animais mais os impressionaram. E sem dúvida ele cita o elefante, o hipopótamo, a girafa, os crocodilos, os macacos e o fosso onde ficavam os grandes ursos. E eles ficaram observando aqueles animais porque eles nunca tinham visto esses animais ao vivo, né? Então eles ficavam observando aqueles animais e cada um deles passou uma impressão muito grande, muito forte à sua própria maneira. A girafa com aquele pescoço imenso, o hipopótamo com seu peso, a sua obesidade, o elefante com seu tamanho, a sua grandiosidade, a sua serenidade, enfim, cada um deles os impressionou de uma maneira diferente e eles nunca tinham visto esses animais, só em livros, né? Porque eles vinham de uma cidade pequena, onde não havia zoológico, então aquilo chama bastante atenção. Mas o que mais chamou a atenção deles nesse passeio foi quando eles adentraram um prédio que Flammarion descreve como um prédio muito velho, uma sede nesse jardim botânico, onde estava localizado um grande esqueleto de uma baleia enorme. E ele então se sentiu muito pequeno diante daquele animal que veio das profundezas dos oceanos, e a sensação que ele teve foi que eles estavam viajando para países muito distantes e também para reinos submarinos, para cidades no fundo do mar onde essas grandes criaturas pudessem existir e habitar. E impressionado por esse fóssil gigante dessa baleia, Camille faz uma promessa a si mesmo, assim que ele deixa esse prédio lá dentro dos Jardins Botânicos de Paris, que ele continuaria os seus estudos de história natural, que ele havia começado na cidade de Langres. E esses estudos envolviam inclusive a sua coleção de crisálidas e a sua coleção de fósseis, que nós já descrevemos anteriormente, que ele tinha mais de 100 fósseis, poderia ter muito mais, mas é porque ele só guardava os mais raros, os mais exóticos, os mais únicos, né? Então ele promete a si mesmo, diante daquele esqueleto de baleia, que ele retomaria os seus estudos. E muito provavelmente essa retomada de estudos daria então origem ao seu primeiro livro, o livro onde ele conta a história do planeta Terra, a evolução através dos fósseis, inspirado por isso, né? O mundo antes da aparição do homem, que ele escreve entre 14 e 15 anos de idade, e nesse momento ele está justamente com 14 anos de idade. Eles voltam para casa no fim do dia, passam pela Bastilha, como planejado, onde ele tem seus pensamentos e as suas reflexões históricas daquele local, e chegam em casa com muita fome, mas com tanta fome que eles comem bastante. Comem tanto que eles passam a ter dificuldade para dormir naquela noite. Eles enchem a barriga com tanta comida
e tem dificuldade para dormir naquela noite. A partir daí, Camille vai narrar as suas atividades em Paris nos primeiros 15 dias. Esse foi então o primeiro dia de Camille Flammarion em Paris, desde que ele chega na grande capital francesa. E depois ele vai narrar os primeiros 15 dias, o que eles fizeram naqueles 15 dias, né? Eles conheceram vários pontos de Paris, ele passa a descrever vários deles, e nós também descreveremos alguns, como por exemplo, agora sim ele descreve especificamente a Catedral de Notre-Dame. E ele acha essa catedral tão grande, mas tão grande, que ele acha difícil que a fé tenha vida em um local tão grande como aquele. Que as catedrais, as igrejas das cidades do interior, elas são tão pequenas e tão acolhedoras que você sente a força viva da fé. Mas naquela catedral tão grande, tão impressionante, era como se a fé não conseguisse concentração suficiente no coração das pessoas, porque ela ficava espalhada ao longo daquele espaço tão grandioso. Eles também visitam os Inválidos, ou o Museu dos Inválidos, onde está o corpo do antigo imperador francês, Napoleão Bonaparte, em um túmulo de mármore ali no centro do salão, e ele também se recorda que lhes é contado que Napoleão está dentro daquele túmulo da maneira exata como ele chegou, que nada foi mudado na disposição do seu corpo desde quando ele chegou ali nos Inválidos. Mas Camille resolve então nos trazer e nos brindar com as suas 3 grandes observações sobre Paris nos primeiros 15 dias em que ele passa ali na cidade visitando esses lugares com os seus irmãos. E são 3 observações muito curiosas, porque a primeira delas é uma observação científica, uma observação referente à história natural. A segunda observação é uma observação arquitetônica, que não deixa de ter um certo grau de ironia e um certo grau cômico. E a terceira observação é uma observação sonora ou uma observação musical. Então vamos a elas. A primeira observação que Camille faz é que lhe saltou aos olhos, né? As 3 observações que lhe saltou aos olhos assim em Paris, é a constituição geológica das rochas do cais, ou dos cais, das docas que cercam, que margeiam o rio Sena. Veja, uma criança de 14 anos que chega na capital do mundo, na capital Paris, a cidade luz, e ele faz 3 observações, e a primeira delas é a constituição geológica das rochas que margeiam o rio Sena, né, em que se avistavam conchas fósseis de épocas jurássicas, de terrenos jurássicos, margeando ali o rio Sena. Então ele fica impressionado com aquilo, porque aquilo traz a história de tempos antigos. Veja que observação para um jovem de 14 anos recém-chegado em Paris. A segunda observação que ele faz é sobre a arquitetura de uma grande porta que foi implantada no Museu do Louvre. Antigamente era chamado Palácio do Louvre. Essa porta dava de frente para o rio Sena, de frente para um cais no rio Sena. E o que chamou a atenção de Camille nessa porta não foi só a sua beleza, mas foi uma placa de mármore que estava colocada nessa porta. E nessa placa de mármore estava escrito as seguintes palavras: Estábulo dos Imperadores. E ele achou aquilo chocante, ele achou aquilo um absurdo, uma falta de bom gosto total. Numa porta tão bonita na Cidade Luz está escrito ali Estábulo dos Imperadores. Ele fala que aquilo é uma falta de gosto e chega a chamar aquilo de uma verdadeira ignomínia para uma cidade como Paris. E a terceira observação que ele nos faz é uma observação sonora ou musical, que ele faz a respeito dos ônibus, o que ele chama de ônibus de Paris, os ônibus que transportavam as pessoas. Cada vez que uma pessoa subia nesse ônibus, uma campainha tocava. E ele achava aqueles tons das campainhas porque haviam tons diferentes quando as pessoas eram chamadas imperiais, ou pessoas de classe alta, e as pessoas comuns, as pessoas interioranas. Então ele acha que aqueles sons que as campainhas faziam a todo momento, porque a todo momento as pessoas subiam naqueles ônibus de transporte público, eram extremamente irritantes. Ele classifica aqueles sons como uma cacofonia irritante.
E aí ele passa então a descrever toda uma escala musical e como ele achava que deveriam ser aqueles sons em diferentes oitavas ou em oitavas mais harmônicas, para que aquilo não incomodasse tanto as pessoas naquela cidade. Veja que essas 3 observações feitas por um jovem de 14 anos, todas elas diferentes entre si, e ficamos curiosos porque havia tantas coisas interessantes a observar em Paris e esse jovem de 14 anos acaba fazendo essas 3 observações. Uma bem flamariônica mesmo, Camille sendo Camille, observando os fósseis, né, as pedras, a geologia às margens do rio Sena, e as outras 2 observando a arquitetura, com aquela placa que ele considerou uma ignomínia, e depois o incômodo com as escalas musicais que as campainhas dos ônibus faziam quando um passageiro entrava naqueles veículos. Mas então ele conclui essas impressões sobre a cidade de Paris com uma frase, também um texto, pequenas frases juntas que eu também, como sempre, vou ler aqui para que nós possamos trazer as palavras dele descrevendo e não as minhas interpretando, sendo sempre fiel àquilo que ele descreveu. Então ele vai concluir essas observações assim, e ele vai dizer assim: me parecia que a lógica não regia as ações humanas, e com um pouco de reflexão as coisas poderiam ser melhor resolvidas em Paris. Minha opinião de que Paris deveria ser uma cidade perfeita continuava vacilando. Seguramente a lógica estava ausente. Afinal, não é em Paris que chamam de Ponte Nova a ponte mais velha por sua arquitetura? Este é Camille Flammarion trazendo a lógica para os fatos que ele observou em Paris. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado desse episódio 16. No próximo episódio estaremos de volta contando mais aventuras de Camille naqueles primeiros dias em Paris. Um abraço a todos, fiquem em paz.